Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o replante de um ficus elástica grande como esse em um vaso também grande. Fica comigo até o final desse vídeo para você saber como fazer isso e ter sucesso no cultivo da sua planta. Se você é nova ou novo aqui no canal e está chegando por esse vídeo, se inscreva para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu publicar aqui no canal para você. Se você também gostar desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar para eu saber o que você achou e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gostaria de aprender um pouco mais sobre como plantar e cultivar ficus em geral. Esse é o meu ficus elástica burgundia. Essa planta já está com mais de 3 metros de altura, está bem grande, muito comprida e já tem mais de 2 anos e meio que ela está plantada nesse vaso aqui, que não é um vaso lá muito grande, mas é suficiente para a planta permanecer por inclusive muitos anos, como eu sempre falo nos vídeos para vocês, porque um ficus sobrevive muito bem em vasos pequenos, desde que você garanta regas frequentes, abundantes e mantenha a planta em local bem iluminado. O mais importante, se tratando do cultivo de um ficus em vaso pequeno, são as regas, porque é isso que vai garantir a hidratação correta das raízes dessa planta, tanto que existem diversos e muitos bonsais de ficus ao longo de todo o mundo, porque realmente é possível cultivar em vasos pequenos, e esse aqui não é um vaso muito grande, como você pode ver, mas eu decidi agora que essa planta está aqui na casa da minha avó, replantar ela em um vaso maior, que é esse vaso aqui, que já é bem maior do que o vaso que a planta está atualmente. Olha a comparação. Então ele vai permitir também até uma maior estabilidade dessa planta, porque ela está muito alta, inclusive vai ficar visualmente mais proporcional ao tamanho dela, já que aqui é bem maior. Para fazer o replante, então, a gente precisa de um vaso, o vaso que você quiser, do tamanho que você quiser, proporcional à sua planta, ou de acordo com o seu desejo. O vaso já está furado, tem 4 furos ali no fundo. É importante furar esses vasos bem grandes, o máximo que for possível, para que eles tenham uma boa drenagem da água. Então, tá furado. Também vou utilizar isopor picado, que você também pode utilizar no fundo do vaso para fazer uma camada de drenagem e também para deixar o seu vaso mais leve, já que esse vaso maior, mais comprido, também gastaria muito substrato e poderia ficar um pouco mais pesado. Então, utilizando isopor picado aqui no fundo, faz uma camada de drenagem, mas também contribui para deixar esse vaso, em geral, mais leve. Se você não tiver isopor picado, também pode utilizar argila expandida, que vai funcionar do mesmo jeito. E vou utilizar substrato vegetal, que é a base de casca de pinos, que é o melhor para o cultivo dos ficus em geral, mas você pode usar outras fórmulas que de preferência sejam bem drenáveis, bem porosas e aeradas, para deixar isso aqui bem favorável para o cultivo e o crescimento dessa planta. Eu vou fazer o replante da planta aqui próximo ao lugar onde ela já está, porque como é um vaso muito grande, tem dificuldade para ficar tirando ele daqui, ele é muito alto, então também tomba, então eu já vou fazer isso por aqui. Mesmo se você também fizer na sua casa, você também pode fazer próximo do local onde a sua planta já fica. Se for o chão e você não quiser sujar, pode colocar uma lona, um plástico, ou mesmo um lençol, um tecido, só para a terra não ficar caindo no chão, não sujar, mas se você também sujar, depois é só limpar. Aqui então o que eu vou fazer é começar colocando no fundo do vaso uma camada de isopor picado para fazer a famosa drenagem. E aí você coloca mais ou menos a quantidade que você quiser, ó. Observa como tá ficando. Aqui eu coloquei mais ou menos uns 10 centímetros de isopor. Se você quiser também pode colocar um pouco a mais, porque depois quando colocar o substrato e a planta, ele também vai se compactar, vai se ajustar ali dentro. Então pode colocar até um pouco mais. Mas não coloca muito também, porque senão você vai perder o espaço do seu vaso, que é o mais importante para a sua planta. E aí depois de colocar o isopor ou a argila expandida que você utilizar, você pode colocar um pedaço de tecido. Aqui eu vou usar TNT, mas pode ser qualquer tipo de tecido, ou mesmo uma folha de papel, porque o objetivo é só fazer uma barreira para o substrato não ficar caindo ali e entrando em contato com o isopor ou com a argila expandida. Com o tempo a planta vai enraizar, então isso aqui também já vai ter a função cumprida. Agora a gente vai colocar o substrato.
E aí você coloca uma quantidade observando como vai ficar o torrão da sua planta aqui dentro. E aí a gente vai tirar a planta do vaso para colocar aqui. Eu vou colocar só mais um pouco de substrato. A gente coloca nessa hora um pouco mais para cima, porque depois também, quando regar, quando a planta se ajustar aqui, ele vai abaixar um pouco. Agora chegou o momento de desenvasar a planta, de tirar ela do vaso onde ela está e colocar aqui no novo vaso. Eu já sei que o torrão, a planta está totalmente enraizada, porque já tem mais de 2 anos que ela é cultivada nesse vaso. Então aqui a gente levanta a planta e puxa o vaso. Pronto, saiu fácil. E vou te mostrar que a planta está totalmente enraizada, ó, mas também não tem muitas raízes, tá vendo, gente? Um ficus, quando é uma planta assim cultivada como ornamental, ele nem gera muitas raízes. Então aqui a gente coloca dentro do novo vaso, vai ajustando a planta e vamos completar com mais substrato. Agora eu terminei de completar o vaso com o substrato e a quantidade que eu usei para esse vaso aqui, ó, bem alto, foi um pacote de 20 kg de substrato quase inteiro. Aqui, olha só, sobrou só um pouco no fundo e eu usei mais metade, então eu usei aproximadamente uns 28 kg de substrato para esse vaso. E para finalizar aqui o seu vaso, para dar um acabamento, um toque mais charmoso e elegante para a sua planta, você pode colocar uma camada aqui de argila expandida ou de casca de pinos em cima, que dá um acabamento bem interessante para o seu vaso, e é isso que eu vou fazer agora. Olhem só como ficou essa planta após o replante. O vaso realmente valoriza a planta, ela tá bem comprida. E agora com esse vaso maior ela ficou ainda mais alta, tá inclusive ultrapassando o muro. Eu em breve vou fazer uma poda nessa planta porque eu quero que ela fique abaixo do muro, tá muito alta também. E aí eu vou fazer um vídeo mostrando isso no canal, tá? Acompanhem por aí, aguardem os próximos conteúdos. E um vaso desse valoriza muito a planta. Eu aqui utilizei esse vaso
quadrado, mas você também pode utilizar redondos ou de acordo com o seu gosto, a sua preferência ou o seu ambiente. Aqui também eu optei por uma cor mais clara porque combina com o portão, com as cores do muro aqui da casa da minha avó, e eu utilizei uma cor mais clara para fazer contraste com as folhas mais escuras do ficus burgundi, por exemplo. Então você também pode brincar com essas possibilidades, e um vaso desse é muito duradouro, é um investimento que vale a pena, porque agora essa planta pode permanecer aqui por muitos anos a perder de vista, já que tem muita capacidade de substrato aqui dentro para ela gerar novas raízes e crescer por muito tempo, por muitos anos. Como eu te mostrei também, um ficus não tem raízes muito grandes, não tem uma massa de raízes muito desenvolvida, então é super possível cultivar em vasos também. Então a planta ficou assim, nesse local, ó. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar esse replante, espero que você tenha aprendido com as minhas dicas que eu sempre trago aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de comentar para eu saber o que você achou, curta o meu vídeo, compartilha com outras pessoas e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.